Naquela tarde, nós estávamos em casa, né? Por coincidência, estávamos eu e mais duas irmãs, né? Dificilmente a gente se reúne mais. Nesse dia, nós estávamos reunidas, nós três, quando um sobrinho meu, que aparece no vídeo que viu o crime, a hora do acontecido, liga no grupo, que a gente tem um grupo em família. E aí ele liga falando, gente, corre pra cá que mataram o tio Ivan. A princípio foi um choque. A minha irmã caçula se jogou no chão, desmaiou. Eu fiquei sem acreditar, porque não imaginava que iria passar por isso, né? Foram 3 disparos que mudaram para sempre a história de uma família. O que está acontecendo com nós agora? A mulher do meu irmão, a vítima, a viúva, abandonou a casa, saiu de casa porque com medo, né, de uma represária, com medo do assassino estar solto. E ela abandonou a casa dela, está morando na casa de uma irmã de favor, com uma criança de 4 anos, uma criança de 8. O meu outro irmão, que foi o que fez a primeira reportagem, também abandonou a casa dele, né, com os filhos, com a esposa. Por quê? Por medo também, né, de uma represária, porque a gente sabe que o Marcelo é perigoso, está armado e está solto. E nós estamos vivendo nessa forma, né, apreensivos, com medo, buscando a justiça e vivendo um dia após o outro. O relógio marcava 4h45 da tarde. Ivan Oliveira ainda não aparecia no vídeo, mas em questão de segundos seria a vítima de um crime brutal. Os 3 disparos a queima-roupa acertaram em cheio o cabeleireiro de 48 anos. É ele que aparece de camisa preta correndo para uma residência, enquanto o atirador, sem se importar em ser visto, vai embora tranquilamente. A irmã de Ivan, que preferiu não se identificar por questão de segurança, ainda tem guardado na memória aqueles momentos de terror. Quando a gente chegou, a gente viu aquela cena triste, né? O meu irmão já ensanguentado, no chão, morto. E é uma cena que não sai da nossa cabeça. Hoje faz 40 dias que isso aconteceu. E a gente ainda está em choque por conta disso, né? É até difícil de falar porque nós nunca imaginávamos passar por isso, né? Perder alguém assim de uma forte trágica. O principal suspeito do crime é esse homem que aparece na imagem, identificado como Marcelo Costa de Souza. Marcelo e Ivan já se conheciam e eram vizinhos no bairro Cidade Olímpica, em São Luís. A relação entre os dois até então era amistosa, mas de repente tudo mudou. De acordo com a família da vítima, o desentendimento, que posteriormente culminou com o assassinato, teria começado quando Ivan comprou de Marcelo uma rede de pesca. A motivação desse crime é que o Marcelo, que é o assassino, ele vendia coisas ilícitas, roubadas, né? Ele pegava alguns objetos roubados e vendia. Em um certo determinado momento, ele ofereceu uma rede de pesca para meu irmão. E meu irmão comprou porque ele alegou que tinha pegado essa rede em serviço. Como ele não é uma pessoa que trabalha empregado, que tem uma empresa fixa como um cidadão normal, tudo bem, meu irmão foi, comprou a rede na mão dele, pagou, e o meu irmão estava diminuindo a rede, porque ela era muito grande para ele pescar no local onde ele ia. E quando meu irmão estava diminuindo a rede, ele foi e ofereceu mais rede. Aí ele alegou que onde ele pegou essa rede, ele conseguia mais. Com isso, o meu irmão deduziu que foi roubo, né? Que eles roubavam essa rede, talvez não ele, uma outra pessoa, mas que passava para ele e ele vendia. Ivan não gostou nada de ter em casa um produto supostamente roubado e teria comentado sobre a situação com alguns conhecidos. A família acha que Marcelo ficou sabendo do burburinho e decidiu agir. Nós acreditamos que o Marcelo ficou com medo do meu irmão denunciar ele,
por ele ter vendido um roubo. E ficou aquele atrito entre os dois, né? E uma certa sexta-feira, um dia antes do ocorrido, eles discutiram, né? O Marcelo discutiu com meu irmão. E no sábado, meu irmão estava em frente à barbearia dele, com o celular na mão, e ele chegou e disparou 3 tiros a queima-roupa no meu irmão. Ivan era um cabeleireiro conhecido e respeitado na cidade olímpica. Nem mesmo o diagnóstico confirmando que ele possuía problemas de saúde mental foi o suficiente para impedir a ação de Marcelo. A família da vítima acredita que o crime tenha sido premeditado. Nós temos certeza que sim. Nós temos certeza que sim. Por quê? Porque na sexta-feira ele mandou um áudio para o meu outro irmão, dizendo que ele não tinha intenção de fazer nada para o meu irmão, que era para o meu irmão tomar os remédios dele. Então ele sabia que o meu irmão tinha problemas mentais, né? Porque ele tem diagnóstico, tem um laudo médico em todo o processo dele. E ele sabia de tudo isso. E ele andava armado. Então, se você não tem intenção de matar, por que você anda armado? Acreditamos que foi premeditado. Porque se fosse uma discussão, se fosse uma briga, e na hora do ato um agredisse o outro e matasse, a gente... Mas não, ele chegou, puxou a arma e atirou. Então, sim, foi premeditado. De acordo com os familiares de Ivan, um boletim de ocorrência foi registrado em uma delegacia. E dias depois do crime, Marcelo se apresentou na sede da Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa na companhia do seu advogado. Por não estar mais em flagrante, ele foi ouvido e depois liberado. Essa situação causou revolta nos familiares da vítima, que decidiram contratar um advogado. No dia 29 de setembro, porém, tudo mudou. Isso porque a primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís expediu um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado contra Marcelo. Neste momento, ele se encontra foragido. Como é que você chega na delegacia e diz: eu atirei, eu matei, eu estava com uma arma, e você sai? Né? Não teria que entrar a questão do porte de arma, não queria... Eles já tinham visto o vídeo, já tinham olhado e visto que realmente não foi, porque ele alegou que foi legítima defesa, né? No vídeo, dá para ver nitidamente que não foi legítima defesa, que ele chegou e atirou, então ele foi para matar. Ele não estava se defendendo. Mesmo com o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, a família de Ivan ainda não consegue respirar em paz. Pouco tempo antes do assassinato de Ivan, a irmã do cabeleireiro já havia perdido a mãe para uma doença grave. Uma sequência de acontecimentos difícil de lidar. Nós estamos com 1 ano que a gente perdeu a nossa mãe, estava doente, a gente se conforma, mas a família perder alguém assim de uma forma trágica, a gente não se conforma facilmente. Ivan Oliveira deixou uma esposa e 5 filhos, além de uma dor que não cabe no peito. A família ainda lembra do homem educado, trabalhador e dedicado. Meu irmão, na minha vida até é difícil, porque ele era uma pessoa muito boa. Ele era um irmão que nunca pediu nada pra gente, e sempre que a gente ia na casa dele, ele tinha tudo a oferecer. Tudo do mais simples, mas tudo a oferecer, né? Eu lembro que no aniversário agora da filha dele, eu disse: Ivan, eu vou fazer um bolo pra tua menina e a gente vai almoçar contigo. Aí ele: vocês não vêm? Eu disse: não, a gente vai. E aí a gente se juntou, eu, minha outra irmã, meus filhos, e nós fomos almoçar com ele. Eu disse: não te preocupa que a gente vai levar tudo. Quando a gente chegou lá, no dia anterior ele tinha ido pescar, porque ele sabe que a gente gosta muito de peixe. E ele disse: eu fui pescar um peixe para vocês fresquinho, tá aqui, ó. E a gente chegou, a comida que a gente levou é diferente do peixe, né? Então a gente comeu peixe, a gente trouxe peixe para casa. Eu tenho plantas que ele me dá. Eu cheguei lá e ele sabe que eu tenho um terreno pequeno. Ele disse: eu tenho um pezinho de limão que eu plantei para ti. Então meu irmão é isso. Ele era uma pessoa muito boa mesmo. E pra gente faz muita falta, né? Saber que ele foi ceifado, tirado daqui do meio da gente de uma forma brutal, porque não merecia, né?